O que é o arrebatamento da igreja? O que é o arrebatamento da igreja? Podemos falar sucintamente, porque nesse quadro Teologia em Debate Ensina-me, pastor, eles são poucos minutos, isso é assunto até para uma tarde, ou pelo menos uns 40 minutos, mas em poucas palavras, talvez em 3 ou 4 temas bíblicos, dará para entender. Isso porque, como tenho falado, em pleno século XXI, a era da comunicação, do conhecimento, ainda existem centenas e milhares de pessoas que desconhecem essa doutrina. Tanto os cristãos evangélicos, muitos evangélicos estão brincando, não conhecem a doutrina, porque se conhecessem não estariam brincando de ser crente, como muitos católicos não conhecem. Não estou dizendo todos, não, muitos. A gente fala em arrebatamento, eles pensam que é história da carrochinha, história fada, lenda, ou tipologia, uma figura bíblica, uma metáfora, um exemplo, de forma alguma. O arrebatamento é literal. Mas não vou usar palavras gregas, maçoréticas, não vou usar o koiné, a linguagem original do Novo Testamento, não vou usar nenhuma linguagem difícil, apenas a Bíblia, para mostrar o que é o arrebatamento, que é nada mais, nada menos do que a segunda vinda triunfal de Cristo para buscar a sua igreja. Durante todo o ministério de Jesus Cristo, ele foi enfático, ele até foi repetitivo. Se fosse usar o português clássico, prolixo, ficou repetindo bastante sobre a sua vinda para buscar a igreja. E talvez tenha aborrecido a muitos, que esse homem está com essa conversa de novo, mas de forma alguma as pessoas compreenderam essa doutrina, compreenderam que ele estaria de volta. Agora, não mais para ser crucificado, não mais para justificar, e sim para buscar os seus justificados, buscar os que são fiéis à sua palavra. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11. E estando os apóstolos com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões de branco vestidos puseram-se ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus dentre vós, que foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então, sempre houve essa preocupação, sempre houve esse compromisso do Senhor Deus a respeito da tomada da sua igreja. E quem é crente fiel, quem é realmente seguidor da palavra do Senhor, cristão genuíno, ele vive em função disso. Observe que não faz muito tempo existiu aí uma grande preocupação da humanidade, das pessoas tentando eleger um representante, eleger alguém para estar à frente, e foi aquele tumulto, cada um apresentasse o que era melhor, dizer que o outro era imperfeito e tal, e havia aquela grande ansiedade. De repente tudo isso passou, estamos vivendo um novo tempo, novos momentos para a humanidade. Mas eu quero trasladar esse exemplo da ansiedade humana pelas coisas terrenas. E que bom se as pessoas tivessem esse mesmo espírito, essa mesma ansiedade, essa mesma obediência pela vinda triunfal de Cristo. Porque dando-se esse grande arrebatamento da igreja, essa tomada da igreja, que não é mentira, não é conversa de pastor, durante toda a Bíblia você vai ver esse ensinamento, nós estaríamos num patamar, numa posição espiritual totalmente diferente do que estamos agora. E será um evento tão magnânimo que servirá como um marco divisor para os mortos. Tem muita gente que pensa que quem morreu em Cristo ou quem morreu sem Cristo
já está nos seus devidos lugares, já está no céu ou no inferno, de forma alguma. Para você entender, não vou me alongar em termos teológicos, nem em termos teológicos ou bíblicos, mostrando esse lugar intermediário, mas quero dizer que uma parte está dormindo no Senhor, está descansando no Senhor, enquanto os desobedientes já estão no inferno, já estão no lugar intermediário, que não é purgatório nem lindo, digo melhor, mas que ele não será lançado no fogo. Veremos isso em Apocalipse. Ali foi lançada a besta, o anticristo, o falso profeta e todos os desobedientes dentro do lago de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse lugar intermediário não se trata de purgatório, se trata de um lugar de sofrimento que está sendo atormentado. Então, como falei, esse marco divisor entre vivos e mortos, que vai dar os arrebatados, nós que ficarmos vivos não precederemos a morte, não morreremos, mas assim diz a palavra do Senhor. Mas vamos ver se isso tem fundamento. Vamos aqui na epístola, na primeira, digo melhor, segunda epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que estão mortos, entendeu? Para não vos entristecer com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declararemos pela palavra do Senhor isto: nós vivos que ficarmos até a vinda de Cristo, de modo algum procederemos aos que morreram. Porque o Senhor mesmo, em a sua palavra de ordem, se ouvir a voz de arcanjo, e ressoará a trombeta de Deus, e descerá dos céus mortos em Cristo, os quais ressuscitarão primeiro. Depois vós que ficarem vivos, precederá, e seremos arrebatados mediante eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim também estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então vamos entender de que se trata aqui a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Um povo sábio, um povo que antes era estoicos, era agnósticos, era doutrinas ou filosofias, no qual os homens cresciam muito em conhecimento, mas não tinha nenhuma serventia para a palavra de Deus. Depois, com a pregação do Evangelho, as pessoas mudaram de vida, mas se depararam com o maior e o pior inimigo da humanidade, que chama-se a morte. Esse espírito de morte. E nós vamos passar, quem não for arrebatado vai passar por esse espírito. Não é uma coisa boa, não é uma experiência boa, nem para incrédulo, nem para crente. Embora os crentes estejam numa situação privilegiada, embora não veja esse espírito de morte, passa direto, mas a família que fica viva sofre, isso é natural, é humano. Existe esse amor fraterno. Então é um grande inimigo que nós temos hoje. E os tessalônicos começaram a se preocupar, começaram a perder a esperança, sem saber o que tinha, porque a filosofia, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, uns provavam um quadro, outros provavam outro. Dizia que ia se transformar, ia ter uma reencarnação, dizia que ia passar por isso, aquilo. Mas com o conhecimento do Evangelho, eles começaram a questionar: será que isso é verdade? Será que isso tem fundamento? E aí Paulo disse: olha, não quero que seja ignorante. Ignorante aqui não é bruto, não é estúpido, não. É que não tem conhecimento. Não quero que vocês sejam como os que não têm conhecimento, porque hoje já conhece o Evangelho. Porque quem dorme ou quem morreu no Senhor vai se levantar primeiro. Assim diz a palavra de Deus. Mas resumindo, eu quero lhe dizer que o arrebatamento é patente, é real, assim como Cristo é real. Embora a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, para que a gente tenha cuidado. Imagine se tivéssemos o conhecimento que Jesus iria voltar no dia 1º de dezembro. A cachorrada seria grande, meus amigos. A safadeza seria grande na humanidade. Quando fosse no dia 29 de novembro, ora, Jesus iria voltar. É apenas um exemplo, viu? Não estou marcando data.
A humanidade ali estava sabendo que Jesus voltaria em 1º de dezembro. Então 29 começaria a se arrepender, pagar penitência. Isso, Deus teria compromisso, Deus teria esse acordo em perdoar, porque Deus acima de tudo é perdão. Todavia o perdão deve ser por arrependimento, por mudança de vida. Ora, se ele tem esse sigilo, se ele tem essa reserva, é para ver quem realmente é fiel, quem está se arrependendo, quem está mudando de vida por amor. Porque o princípio de todo e qualquer relacionamento é o amor. Se não tiver amor, não tem fidelidade, não tem acordo. Embora que surja algum contratempo, algumas desavenças, algumas agruras, mas o amor vai cobrir todas as limitações humanas. E quem ama não trai, quem ama não é infiel, quem ama não deseja mal, quem ama quer o melhor. Do mesmo jeito é com Deus. Deus quer algo nosso, e a fidelidade é através do amor. Ele não quer esse amor leviano. Amor, vou usar uma palavra até bíblica, amor de prostituta. Homens que saem com prostituta sabem que a prostituta é mais carinhosa, é mais amável do que a própria esposa. Elas falam doce, elas abraçam, elas são xodozentas, elas acariciam. Mas é um amor fingido, é um amor leviano, é um amor que não existe, é um amor carnal. É um amor sensual, de interesse. Porque entre a esposa, então um exemplo aqui para chegar na palavra, e a prostituta é a seguinte: a esposa trabalha para juntar com o marido, e a prostituta trabalha para tomar tudo que o homem tem. Da mesma sorte é no âmbito espiritual. Jesus, que a Bíblia chama de nosso noivo, trabalha para somar valores conosco. Mas a prostituta, o diabo, o pecado, trabalha para nos destruir, não tem nada de amor. Então seria assim, as pessoas seriam assim, naquele momento final: eu me arrependo, porque eu sabia que no outro dia iria prestar conta. E talvez muitas pessoas estejam dizendo: mas desde a época de Jesus, faz 2000 e tantos anos, nada acontece. Eu vou ler um texto aqui fora de ordem, mas vou ler. Terceira epístola de Pedro, vou olhar aqui, testificar se tem fundamento. Vamos ler a Bíblia. Segunda epístola de Pedro, não tem a terceira. Capítulo 3, agora chegou. E o versículo de número 8, que diz o seguinte: há todavia uma coisa, amado, que não deveis esquecer, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso mostra que Deus é um tempo, Deus é eterno, Deus não está preocupado, Deus não precisa de relógio. Nós precisamos, por causa do pecado original de Adão e Eva, a decadência humana, foi somada à nossa vida a questão do tempo, a longevidade de vida, o tempo. Mas para Deus não é assim. No versículo 4 diz o seguinte: e dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio assim. Porque deliberadamente esquece que do longo do tempo buscar o céu e a terra, desde que tem surgido algo através da palavra de Deus. Nossa, não, olha, acho que meus pais dormem, nada acontece, tem terra, tem céu, tem toda a criação e nada acontece. Aí a Bíblia diz: todavia uma coisa, amado, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Primeiro fator, diz: olha, as coisas nunca mudaram, desde que nossos pais morreram. Aqui diz, usa até o termo, desde que nossos pais dormiram, né? Está do mesmo jeito, o céu está no céu, as águas estão aí, está do mesmo jeito, nada mudou. Aí a própria Bíblia termina dizendo: porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia são como 1000 anos. Então, meus amados, meus queridos, evangélicos ou não esqueça de um detalhe: é que Jesus está voltando para buscar a sua igreja.
E aprova os anjos do céu que você seja igreja do Senhor também. Vamos ouvir mais o hino e logo mais estaremos voltando. Está terminado esse quadro, arrebatamento da vinda triunfal de Jesus Cristo para buscar a sua igreja.